Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, o programa fantástico do último domingo trouxe os primeiros resultados da pressão do ministro Alexandre de Moraes sobre o governo Cláudio Castro para esclarecer a operação trágica da Polícia do Rio de Janeiro no estado e, na verdade, na capital fluminense, no Morro do Alemão e na Penha, nessas comunidades pobres onde 121 vidas foram ceifadas, muitas das quais já sabidamente de inocentes, de gente que não tinha nada que ver com nada e que morreu porque estava lá, apenas isso. Mas o mais importante é o seguinte: a detecção de crimes cometidos pelos policiais já começa a aparecer e indica que tem algo mais por trás disso. Por quê? Porque o governador Cláudio Castro, após se comprometer a entregar as imagens das câmeras, depois acabou reconhecendo que apenas 23% dos agentes da lei que invadiram aqueles morros, aquelas comunidades, portavam câmeras corporais, e isso já viola a DPF das favelas, a DPF 635, determinada pelo Supremo Tribunal Federal e que exigia que todos os policiais usassem o equipamento, exigia que houvesse ambulâncias no local, fazia várias exigências, e agora, nessa reportagem, câmeras corporais aparecem mostrando crimes de roubo dos policiais envolvidos. Isso é um primeiro passo para punir aqueles agentes da lei que cometeram um verdadeiro genocídio naquelas comunidades. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Da frente ali. Ele tá com a mão roxa, mano. Qual é essa mão roxa aí? Tá alienígena?
cidade contabiliza dezenas de operações policiais com alta letalidade, a maioria na zona norte da cidade, o que demonstra a ineficiência do Estado para lidar com o crescimento do tráfico ao longo das últimas décadas. As cenas de guerra vão ficar na memória dos moradores dos complexos do Alemão e da Penha, local da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo do estado diz que a operação foi planejada há um ano. Mobilizou 2.500 policiais civis e militares, o Ministério Público e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, a maior facção do estado. Em retaliação, bandidos usaram 96 ônibus como barricadas em diferentes regiões da cidade. A capital entrou em estágio 2 de atenção e a população, sem transporte e no meio do fogo cruzado, teve muita dificuldade para voltar para casa. Em qualquer país do mundo que não estiver em guerra, uma operação com mais de 60 mortos é uma catástrofe. Mas para nosso governador, aparentemente é um grande sucesso. O magistrado, Márcio, determinou ainda o agendamento de audiências com autoridades do Rio de Janeiro. Essas audiências devem ser realizadas na próxima segunda-feira. Inclusive, o encontro com os integrantes ali do governo do Rio de Janeiro deve acontecer às 11 horas da manhã. Este encontro deve reunir, por exemplo, o secretário de Segurança lá do Rio de Janeiro, além dos responsáveis pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar do Estado, com o objetivo ali de esclarecer pontos específicos desta mega operação que aconteceu ontem, que vitimou, segundo dados do governo, mais de 110 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Estes esclarecimentos precisam ser dados no âmbito destas investigações do Supremo Tribunal Federal. Foram os próprios policiais que registraram? Policiais atuando em situações suspeitas, fora da lei. Em som e imagens, sem cortes. São policiais do Batalhão de Choque, uma das tropas de elite da PM, identificados pela Corregedoria. Eles são acusados de cometer crimes, revelados a partir das imagens das câmeras corporais, as chamadas cópias. Esta voz... O mundo parou para ver as cenas de barbárie nas comunidades pobres do Rio de Janeiro e já foi muito relatado aqui pelo blog da Cidadania mesmo, várias pessoas, inclusive jovens, trabalhadores que não tinham nada a ver com isso, que tombaram pelas balas da polícia do Rio de Janeiro, ou das polícias do Rio de Janeiro. Aqui você tem matéria da Deutsche Welle, a maior rede pública da Alemanha. E aqui, traduzindo, Brasil, mais de 100 mortos em grande operação antidrogas. Dezenas de pessoas foram mortas em operações policiais em favelas do Rio de Janeiro contra uma organização criminosa. A cidade está prestes a sediar eventos relacionados à COP30, e isso foi no mesmo dia dos acontecimentos, 28 de outubro. Os relatos de truculência e de ilegalidades fizeram com que o ministro Alexandre de Moraes desse 2 dias para o governo do Rio de Janeiro entregar imagens das câmeras usadas por policiais na mega operação. Ele também exigiu relatórios de inteligência, laudos do ML e determinou que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria enviassem informações sobre a ação. Aqui essa matéria já é de 10 de novembro, passadas quase 2 semanas. O ministro esteve no Rio de Janeiro e ali ele deu 48 horas para que o governo do Rio enviasse à corte os laudos da necrópsia e a imagem das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação. O fato é que o Moraes teve que estender o prazo para Castro entregar os laudos da operação. Foi passado para dia 17 o prazo,
que foi dado, porque o Castro começou a enrolar, e aí ele no dia 18, um dia depois do prazo, ele admitiu falha técnica em 32 câmeras corporais na mega operação. O governador do Rio informou então ao Moraes que 32 câmeras corporais ficaram inoperantes durante a operação, mas as empresas que forneceram essas câmeras negaram que houvesse problemas. A verdade é essa daqui. Apenas 23% dos policiais utilizaram câmeras corporais, informou o governo do Rio de Janeiro. 23%, ou seja, 23 policiais, pouco mais, quase 30 policiais e mais de 100 que fizeram a operação mais mortal no Rio de Janeiro. O Estado afirmou ter preservado todas as imagens disponíveis e citou pane, ele insistiu na pane. Com isso, houve um descumprimento da ADPF das favelas, uma determinação que o Alexandre de Moraes fez, e nessa ADPF você tinha a imperiosidade de aplicar as determinações, não é, de manter as câmeras operacionais para todos os envolvidos. Uma operação desse calibre, uma operação desse tamanho, jamais poderia ser feita sem que houvesse o cumprimento das decisões. Veja, um trecho da DPF fala em preservação e accountability, que é a possibilidade de você checar aquilo que foi gravado. Todas as gravações, isso é o que manda a DPF, todas as gravações deverão ser preservadas de forma íntegra e inalterada, com envio imediato das cópias ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para fins de controle externo. Em caso de falhas técnicas ou ausência de uso, o Estado apresentará relatório circunstanciado e justificativa sob pena de responsabilização do governo do Estado por descumprimento. As imagens servirão como prova essencial para investigações de eventuais abusos, com acesso garantido à Defensoria Pública da União, DPU, e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para monitoramento. Essa medida visa assegurar o acesso pleno à prova e o controle externo da atividade policial, alinhando-se ao artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos do Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil. Então, aí você tem agora, no dia 30 de novembro, uma matéria do programa Fantástico, que foi no ar na noite de ontem, que mostra que câmeras das fardas flagraram ação ilegal de PMs em mega operação do Rio. A Corregedoria abriu investigação e prendeu os envolvidos. Esses policiais, eles roubaram, praticaram roubos na comunidade, inclusive de carros que estavam parados, desmontaram carros para roubar as peças, roubaram itens de dentro das casas das pessoas, e não só das casas de traficantes, que também seria ilegal, né? Mas também eles invadiram várias casas procurando criminosos, né? Procurando armas, procurando de tudo. Então ali, além de ter sofrido tudo que sofreu, com mortes de pessoas ali, a comunidade ainda foi roubada pelos agentes que deveriam proteger a lei. O Fantástico de ontem mostrou como agentes do Batalhão de Choque furtaram e esconderam armas e peças de carro durante a operação realizada no Complexo do Alemão e da Penha.
As irregularidades foram descobertas por meio das câmeras corporais usadas pelos policiais. Um fuzil AK-47, por exemplo, foi escondido numa mochila para ser tirado da comunidade. Fecha de qualquer jeito, diz um sargento, para esconder a peça. Segundo o Ministério Público, a conduta configura peculato, crime que ocorre quando o agente público se apropria de bens apreendidos. E aqui está não, aparecendo nada. Eles achavam que as câmeras não estavam gravando. Aqui, retirando a peça de um carro, aqui uma pecinha que eu preciso, diz um agente. Equipamentos escolhidos por policial do BOP, a corregedoria também identificou um policial do BOP escolhendo equipamentos para levar como colete, rádio. O sargento Diogo da Silva é acusado de não entregar outro fuzil. Também é uma denúncia de furto, de peculato. 5 PMs foram presos, mas o que se tem que tirar de lição de tudo isso é o seguinte: veja bem, minha amiga, meu amigo, esses policiais não usaram as câmeras como deveriam ser usadas. O Estado não providenciou câmera para todo mundo. Você ter um quinto apenas dos policiais usando significa o quê? Os piores crimes foram cometidos sem câmera, ou as câmeras foram desativadas, ou as câmeras foram roubadas pelos policiais para não servirem de prova. Na verdade, o fato de essa operação ter sido feita sem câmeras corporais já é por si só uma grande invasão. Agora, o Cláudio Castro, em 2026, no início já do ano, na volta do judiciário, ele vai responder pelos crimes que ele cometeu durante a eleição de 2022 para se eleger governador, e há uma grande possibilidade dele ser cassado, e sendo cassado ou não sendo cassado, ele vai ter que responder por tudo isso, porque essa matéria mostra indícios claros de que crimes foram cometidos nessa operação. E se esse tipo de crime foi cometido, os mais graves, de mortes de pessoas, inclusive de pessoas inocentes, mais do que nunca não pode ser descartado.